Código Aberto no ar, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a um super programa onde a gente aqui conversa da Palavra de Deus, fala ao teu coração e, sobretudo, estuda a verdade de um jeito bem diferente. São milhares de jovens, quem sabe milhões, ao redor do mundo, querendo saber mais da Bíblia. E a Novo Tempo tem oferecido essa oportunidade para você abrir um espaço no teu programa de vida e entender aqui com a gente que existem coisas mais importantes do que aquilo que a gente vive do lado de cá do céu. Gosto de dizer para você que esse é um canal de esperança, mais do que uma religião, mais do que pessoas. Isso aqui é um serviço para que Deus alcance o teu coração. E a gente tem sempre aqui conversado um pouquinho com nossos convidados, boa música e, sobretudo, a Bíblia na mão para que a gente entenda mais do que nunca que você, eu, todos nós, podemos ser a última geração em vida aqui até a volta de Jesus. Eu acredito nisso. E você? Por isso que nesse trimestre estamos discutindo aqui o Espírito Santo, e quando fala em Espírito Santo, tem tantas opiniões diferentes, contraditórias, às vezes até curiosas, e a gente já vai para o nosso 5º episódio dessa super temporada do Espírito Santo, e como sempre, com nossos super convidados. Luciana, tudo certinho? Tudo certo. Tá bom ter você de novo aqui com a gente. Mais uma semana aqui, né, discutindo. Vamos junto, né? Já foi um mês. É verdade. Já estamos em fevereiro, pastor, né? Acabaram as férias, agora o povo já tem que entrar no trabalho, quem tinha que parar, parou, agora vamos embora, né? É verdade, é muito bom estarmos de volta para mais um estudo. Tá bom, pastor. E você, tudo bem? Tudo Arícia. certinho, pastor. 4 já, né? 4. Como passa rápido. Me diz por que veio teu nome, Arícia? Ele é meio diferente, não é? Ou não, eu estou errado, É né? bem diferente, meu nome é grego. Mas a minha família não tem nada de grego. Tá. É tudo baiano e português. Que legal. Arícia. Foi no livro de nomes. Meus pais acharam bonito e colocaram. É diferente, né? Diferente. Tá bem bom. diferente. Bem-vinda. Tá Obrigada. bom? Fala lá, grande Rafão, você tá bom? Tudo bem, comigo tudo certo, cara. Graças a Deus. Tá bom, cara. Feliz Férias por continuar acabando, mais uma semana. Vamos continuar um pouquinho mais? Férias acabando, a gente continua, né? Mas eu não parei praticamente de férias, né, nesse período. Cara, você não para foi aqui, pouco tempo de Quando eu tiro a férias, gosta de ir para que canto? Olha, eu sou muito caseiro. É mesmo, cara? Então eu não gosto muito assim de sair de casa, não é muito a minha preferência, mas se for para escolher algum lugar, eu prefiro mais lugares culturais, o que é um dilema na minha casa, porque eu casei com uma pessoa que prefere praia e tal, e eu não gosto muito de praia, então sempre que a gente tem que definir isso é meio complicado. Mas eu gosto de coisas assim, por exemplo, adoro a ideia de ir para Bolívia, Colômbia, lugares assim, mais culturais mesmo, que você vai ver coisas diferentes, pessoas diferentes e perspectivas diferentes sobre a vida. Eu gosto disso, assim. É um bom jornalista, né? Eu acho que está no sangue, né? Faz parte. Colecionador de histórias, cara. Isso e mesmo. quem faz comunicação curte essas coisas e faz bem. É o que me atrai, assim. Mas de vez em quando eu gosto de ir à praia também. E agora eu tenho que ir, né? Vou fazer. Tá bom, cara. Bem-vindo todos vocês. Vamos ter música. Como é que tá? Tudo certinho? Tudo ótimo, pastor. Cara, eu vou ficar te devendo, esqueci teu nome, velho. Felipe. Ô, Felipe. De onde que eu lembro de você, Felipe? A gente se encontrou esses dias aí em algum canto. Eu sou primo do Pedro Caron. Ah, tá bom, Felipe. Então já veio nas andanças lá do NASP, tá bom. Exatamente. A gente já se Que viu algumas legal, vezes cara. aí. Vai cantar, vai tocar? Vou cantar e tocar Tá pra bom. vocês aí. Primeira vez aqui no Código, não, né? Sozinho, sim. Eu já vim algumas outras vezes. Já vim com o Gabriel Iglesias. Você estava com o Gabriel Iglesias. Tava com o Gabriel. Então, aí lembrei, cara. A gente encontrei aquela vez lá no caminho. Exatamente. Desculpa, cara, a mente vai puxando aí algumas coisas. Legal isso te aí. ver, Bob. Então agora cantar solo e violão também. Pois é. Vamos ver o que vai Tá dar bom. isso Cara, aí. acompanha aqui a nossa discussão. O músico, ele participa do último bloco, mas sempre vai conectando um pouquinho com a nossa discussão, que eu sei que isso vai preparando o teu espírito para ser um louvor ainda mais bacana. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá bom? Vamos orar, gente? Quem não orou aqui? Todos já, né? Acho Um que mês? todos já oramos. Eu acho que eu não orei. Você não orou, né? Ô, Lu, então obrigado. Vamos deixar a Luciana orar. Vamos lá. Oremos então. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui abrindo a Tua palavra para conhecer um pouco mais sobre o Teu Espírito. Que Ele esteja aqui conosco agora, nos inspirando e nos ajudando a compreender a Tua palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá, gente. Vida que segue e a gente continua estudando a Bíblia. Dessa vez, pastor, o batismo. É uma expressão usada por muitos, vista por tantos, está na Bíblia, mas agora surge essa expressão, o batismo do Espírito Santo. Acho que é um dos assuntos mais controversos da Bíblia em relação ao Espírito Santo. Na verdade, toda essa
temporada ela é muito controvertida pelo que as pessoas falam, imaginam e não entendem do Espírito Santo. E agora a gente vai ainda mais fundo para falar sobre essa expressão do batismo. Dá uma visão geral para a gente, pastor. Como você bem colocou, essa é uma questão um pouco debatida, né? Então, quem sabe a gente poderia começar com uma questão mais segura, para a gente ter uma base e aí depois ir para questões mais controversas, vamos dizer assim. Jesus, ele é o grande paradigma dessa relação entre batismo e o Espírito Santo. Aliás, se a gente for para os evangelhos, antes de Jesus começar o seu ministério, que começa com o batismo, inclusive, né? João Batista começa a falar com o pessoal de que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria as pessoas com o Espírito Santo, e ele fala até do fogo também, não é? Então, antes de Jesus ser batizado, já existe uma ideia de que a vinda de Jesus traria um batismo do Espírito. O fato é que, quando Jesus é batizado, e só o Evangelho de João dá esse detalhe, João vê, e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em João capítulo 1, verso 33, fala assim: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, antes de Jesus batizar as pessoas com o Espírito Santo, que é isso que a gente vai ver depois em Atos, não é? Ele é batizado com esse Espírito também. O Espírito vem sobre ele, nós sabemos essa imagem da pomba, não é? Mas o Evangelho de João dá um detalhe curioso. O Espírito vem sobre ele e permanece sobre ele. Está aí uma ideia legal para a gente entender um pouco o batismo, né? O Espírito vindo, e não é um momento sequer, mas é um permanecer, é um estar com ele. Isso acontece com Jesus, e ele sai cheio do Espírito, o Espírito vai guiá-lo para o deserto, o Espírito vai guiá-lo para o seu ministério, ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para... E aí ele vai dizer todas as características do seu ministério. Tudo porque no batismo o Espírito veio e permaneceu sobre ele. Acho que é um paradigma bastante importante para a gente considerar essa relação Espírito e batismo na nossa experiência também. Deixa eu ouvir a opinião de vocês. Existem dois momentos bem dramáticos na Bíblia, quando se elabora essa expressão batismo do Espírito Santo, que é no batismo de Jesus, como o pastor comentou, e o Pentecostes. Deixo vocês à vontade. O que vocês mais se impactam sobre esses dois momentos bíblicos, quando você vê ali uma situação um pouco mais presente, até física, desse batismo do Espírito Santo? Pentecostes, batismo de Jesus, a história de João Batista, né? Eu acho interessante porque no batismo de Jesus tem o batismo das águas com o batismo do Espírito Santo. No Pentecostes também. Você tem o batismo do Espírito Santo e depois 3.000 pessoas, mais ou menos, batizadas nas águas. O que eu acho interessante disso é que o batismo das águas, se não houver o batismo do Espírito Santo, torna-se um mero ritual. Se você não tiver essa presença do Espírito Santo, é só um ritual, é só algo feito por praxe. Eu acredito. Então, esse batismo do Espírito Santo se torna fundamental para você ter Deus com você. E o batismo das águas é interessante até a gente enfatizar essa questão que não há um poder na água do batismo, né? Não há um poder de transformação na água, né? Mas sim do Espírito Santo e na vivência que você vai ter dia após dia, né? Da sua transformação, da sua relação com o Espírito Santo. Então, o fato de você imergir, não há um poder sobrenatural, né? Mas a sua vivência, a sua caminhada com o Espírito Santo, sim, que vai fazer uma diferença na sua vida. Não existe nada mágico na água, né? Nada mágico, Algumas nada... pessoas pensam, né, que a água é Exatamente. sobrenatural. Até, pastor, quando nós somos pastores, né, antes de comunicadores aqui na TV, mas o batismo é algo que eu gosto sempre de mencionar. Quando eu estou dentro de um batistério, gente, nessa água não há nenhum poder, porque alguns pensam que a água ela é imantada, magnetizada, ou é uma coisa Fica meio... lavando todos os pecados, deixando A água ali. é símbolo, né, pastor? Todos esses elementos simbólicos, eles apontam para algo extremamente incrível, que é a ação de Deus. Já apontamos 2 semanas atrás que o Espírito Santo também é Deus. Então, muito bem pontuado para você. Primeira coisa, não comece a achar que essas águas, aquela coisa, existe um poder. Não, é símbolo.
Agora, o que é poderoso é o que Deus faz, né? Na realidade, esse é um símbolo externo daquilo que está se passando internamente no nosso coração. No nosso né? coração, né? Fala. Que é o batismo do Espírito Santo. Né? Eu gosto dessa ideia da constância, assim. O batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, ele se encerra ali naquele momento simbólico, né? Você é mergulhado e acabou, né? É um momento. Mas o batismo do Espírito Santo, ele não é para ser um momento, não é para ser só aquilo ali. Ele é uma constância, ele é uma renovação, ele é uma busca para você manter aquele compromisso que você demonstrou quando você decidiu se batizar. Pois não, Luciana? Você não precisa necessariamente entrar às águas de novo para você fazer esse concerto diariamente com o Espírito Santo. Até porque, vamos pensar assim, né? Se o batismo na água ele representa a minha escolha de abrir mão do pecado, mas eu ainda continuo pecador, eu ainda continuo falhando, a gente teria que se batizar, então, todos Toda os hora. dias na água. Acho que o batismo do segundo. Espírito Santo vem para isso, para a gente entender que aquele ali é um ato importante, é um ato simbólico que demonstra, a partir de agora, a minha aptidão e a minha vontade de permanecer no Espírito Santo, me renovando e deixando essa minha vida de pecado para trás e olhando para frente. Existe uma expressão que diz, nessa vida ou você influencia ou você é influenciado. Eu gosto dessa definição porque, na verdade, a gente pensa no meio termo, né? Não, eu sou meio termo. Ou você está influenciando alguém, ou alguém está influenciando você, jovem. Não adianta. Ou você é Maria, vai com as outras, ou você está na frente e as pessoas estão te seguindo, tá? E aí a gente tem essa expressão dos cheios do Espírito Santo. E eu acho bacana porque a gente percebe que o batismo ele tem essa influência do constante, pastor. Até abrindo aqui um parênteses, né? Alguns acham que depende da imersão na água para o Espírito Santo entrar, ou você, bem colocou, teria que todo dia tomar um banho, etc. Não. Ele pode acontecer independentemente do simbolismo da entrega. Ele acontece quando você realmente tem um concerto com Deus. Mas agora eu queria explorar com vocês essa situação dos cheios do Espírito Santo. Cheios quer dizer que isso influencia. Quando você está chapado do álcool, te influenciou. Você acaba mudando o teu comportamento por aquilo que você consumiu. E quando a gente ingere, consome, ou absorve, ou recebe o Espírito Santo, muda como? Eu acredito que a gente seja transformado completamente. Quem nunca assistiu um filme que amou o filme, quando você gosta desse filme, o que você faz? Você indica. Você passa para o outro. Você fala, nossa, aquele filme é muito legal, assista. A mesma coisa é quando você está cheio do Espírito Santo. Você não quer que essa transformação fique somente em você. Você quer que o outro se transforme também. Não por uma imposição, não por um convencimento seu, mas porque é tão bom que você quer compartilhar. Deixa eu explicar um pouquinho mais, espremer um pouquinho mais antes de passar nessa reação. O que é estar cheio do Espírito Santo? Um jovem assistindo agora vai dizer, como é que eu decifro quem está cheio do Espírito Santo? O que muda para um telespectador que vê agora Novo Tempo e ele se sente cheio do Espírito Santo? O que as pessoas vão ver nele e através dele? Vai ver. É sempre complexo, né? Você falar... Sorrir mais, fica emburrado, mal-humorado, animado. Vamos lá, o que a gente pode espremer para a pessoa entender assim, concretamente, o que é estar cheio do Espírito Santo? Você vai ver os frutos, né? A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não precisa necessariamente falar. As ações dela vão falar bem mais do que, vão demonstrar muito mais do que o simples verbalizar, né? E eu acho que isso equivale muito mais do que você simplesmente falar. São as suas atitudes, né? Essas atitudes que representam o Espírito. Então, é mais do que falar apenas, do que verbalizar. É a sua ação, é a forma que você vive, é o seu estilo de vida, é a forma que você se comporta, né? Eu acredito que quem está cheio do Espírito Santo se preocupa mais em ser do que falar, né? É uma transformação que não é divulgada, mas é aparente, né? Exatamente. Você passa a ser mais amável, você passa a ser mais bondoso, mais paciente, mais manso. E eu acredito que... Gostei que você falou, Luciana, desculpa te interromper, mas essa expressão do ser mais do que falar, ela vem de encontro a muitos
Evangelicadores, só que expressão que eu inventei agora aqui. Porque não são evangelistas, né? É do povo aquele, o evangélico, é o biblicadores, é aquela pessoa que, munida de muita palavra, ela fica dando discurso por aí. E, de repente, o silêncio grita, o comportamento berra. A linguagem não verbal, que nós fizemos comunicação, sabemos muito bem a verbal e não verbal. A linguagem não verbal, ela é muito mais forte do que a verbal. Tanto é que 7% só são palavras, todo o resto é comportamento, ação, tonalidade de voz, o que você não está falando. Então, podemos gastar um tempinho discutindo isso, porque o cheio do Espírito Santo vai ter lá na frente dons espirituais e frutos do Espírito. Segura um pouquinho que tem a lição 7 e 8 para a gente falar sobre isso. Mas agora, estar cheio do Espírito Santo, Arícia, você olha para uma pessoa, para um jovem e diz, ele está cheio de alguma coisa. Isso muda, então? Muda, porque quando, assim, nós somos muito... Os nossos conceitos, eles são bem enganosos, assim, né? A gente sempre tem preconceito em relação... de acordo com a bagagem que nós temos, com a vivência com o que vivenciamos. Mas, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a percepção do outro vai além do que você está vendo visualmente, né? É uma ação, é um estilo de vida, é a forma que você se comporta, né? Vai além do que você representa, do que você está vestido, do que você tem, né? Você já sentiu que às vezes o teu silêncio falou mais do que as palavras dos outros, o teu comportamento? Sim, ó, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de estudar em uma instituição adventista, cristã, né? Eu fiz faculdade na minha cidade e eu fiz jornalismo, né? Lá em Aracaju. E por 2 anos da minha faculdade, eu sempre discutia, né, com os meus professores, com os meus colegas de aula, de sala. E em um determinado momento da minha vida, eu pensei, né, aqui eu não preciso mais... Chegou um momento que eu não preciso mais verbalizar tanto. Eles já sabem quem eu sou, né? Eles já sabem quem eu represento. E daqui em diante eu só vou viver. Só vou ter as experiências com eles, né? E no final da faculdade foi interessante que eu permaneci calada por mais 3 anos, né? Mas eles nunca esqueceram. Quando a gente tinha aula em um momento de sábado, eles sempre sabiam que eu não compareceria. E eles que, às vezes eu não estava no momento, e eles falavam, não, tem Luciana, que ela não vai poder estar com a gente nesse momento. Então, o primeiro instante que eu tive com eles, no primeiro ano, eu mostrei o que eu acreditava. Mas depois eu vi que aquilo já não mais alcançaria, né? Então, foram 3 anos de silêncio, apenas tendo atitudes nos ensinamentos que eu acredito, né? Tenho que chamar um intervalo. E até hoje tenho amigos e várias pessoas conheceram a Bíblia através de ação. Ô, Lu, você deixa aqui um testemunho fantástico, poderoso. Quem conhece a Lu, como eu, há tantos anos, né? Vejo tuas idas e vindas, tuas situações de vida, né? Vividas. E eu posso te dizer que você deixa um testemunho na linguagem não verbal. Teu comportamento, a maneira da Lu reagir, a tua paciência de absorver coisas. Eu não conheço você, telespectador, a gente está se conhecendo aqui aos poucos, né? Mas quando você passa mais tempo com alguém, você sabe a índole desse alguém. E é importante a gente pontuar aqui, porque está cheio do Espírito Santo, que depois vai se traduzir em dons, frutos e outras coisas. É o comportamento que é assombrosamente gritante. Tem muita gente que fala demais e faz de menos. E quando você convive, você conhece. E quando você conhece, você vê se a índole é boa ou ruim, se a pessoa maquia ou se a pessoa ela é autenticamente sincera. E posso dizer uma coisa para você, jovem, vou chamar um intervalo porque eu quero ouvir um pouquinho depois o Rafão, porque ele tem uma história bacana de ação do Espírito Santo. Jovem, pensa um pouquinho no que você vê no espelho. Aquilo ali que você vê refletido é apenas a tua linguagem visual. Mas é atrás do espelho, que é o teu dia a dia, da maneira como você lida com as pessoas, na honestidade que você fala, a maneira como você conversa, como você pode olhar nos olhos e dizer, olha, prefiro emudecer do que agredir, prefiro me comportar do que falar. Jovem, isso é extraordinário. Isso move e revoluciona gerações.
O poder de um jovem cheio do Espírito Santo. E você? Está cheio do Espírito Santo? Ou sente que está mais do que vazio, carente do Espírito Santo? Não sai daí, que já já a gente volta. De volta no seu programa Código Aberto, e dessa vez estamos discutindo não apenas o Espírito Santo, como estamos discutindo também o que é estar cheio dele, o que é estar pleno, absorver na prática. E quem ligou agora a televisão ou zapeou para o nosso canal, não sai não, porque a gente está contando um pouquinho para você sobre o poder extraordinário de um jovem que, cheio do Espírito Santo, se comporta mais do que fica falando bonito. O mundo prefere muito menos os advogados e muito mais as testemunhas. Com todo o respeito e carinho aos advogados, né, Arícia? Mas eu sei que o advogado, ele é um profissional da palavra, da argumentação. Mas quando chega uma testemunha e diz, eu vi, eu estou falando para vocês o que aconteceu, isso emudece um júri, né, Arícia? E você, cheio do Espírito Santo, defende o Espírito Santo ou testemunha o Espírito Santo? Rafael, tua vida já teve alguns incidentes do Espírito Santo atuando nela, né? E aí? Eu gosto de pensar nessa ideia do cheios do Espírito. A minha visão é... Eu faço até uma pergunta assim, que eu acho que representa bem. Quem que está no controle? Eu acho que isso determina estar cheio do Espírito Santo ou não. Dependendo de quem estiver no controle, vai resultar as atitudes que você tem, né? Eu fui raver durante muito tempo. Fui de uma cultura alternativa. Um raver, ele é um frequentador assíduo da cultura eletrônica, da música eletrônica e desse universo meio alternativo e paralelo. Raver é quem frequenta festas Isso, rave. é quem frequenta não só festas, né? Festas, festivais, enfim, tem uma série de coisas que você vai vendo depois de tudo isso. E eu me aprofundei muito nisso, né? Vivi isso com muita intensidade durante alguns anos e participei muito de diferentes festas, diferentes situações. E uma coisa que eu poderia contar, que talvez o desfecho não seja tão clichê, é que a gente tem às vezes a impressão de que o Espírito Santo ele tem uma limitação para trabalhar. Assim, ele tem a gente cerceia assim, até aqui vai. Daqui para lá, não vai mais. Um dia eu estava numa festa como essa, há muito tempo já, porque são festas longas, acho que já fazia umas 16, 17 horas que eu estava acordado nesse ambiente, sobre efeito de drogas, que é uma coisa que se usa normalmente num lugar como esse, a maioria das pessoas. E enquanto eu estava ali, eu já estava muito cansado fisicamente, extenuado. Sinceramente, assim, eu não tinha mais força para dançar, enfim, para me reagir a tudo aquilo. Mas eu me lembrei, acredito eu, pelo poder do Espírito Santo, de uma frase que eu ouvi o meu pai usando num púlpito uma vez enquanto ele pregava. Que é uma frase que, salvo engano, está escrito no umbral da casa de Ellen White, lá nos Estados Unidos. Que diz mais ou menos assim, nunca esteja em um lugar que você não gostaria de estar quando Jesus estivesse voltando. Nunca fale uma coisa que você não gostaria de estar falando quando Jesus estivesse voltando. E tem mais um complemento que eu não me recordo agora, mas isso veio na minha cabeça assim, de forma muito lúcida, em meio a todo aquele ruído, aquele barulho e tal. Por que eu digo que o desfecho não é clichê? É porque eu senti isso, mas resolvi ignorar isso. Falei assim, não quero nem saber disso. E aí eu digo para vocês assim, de forma muito sincera, que nesse momento em que eu disse não, eu me senti automaticamente levado e possuído por esse outro lado do conflito que há. Assim, para mim era como se eu tivesse fisicamente sentado e me entregue à dor física que eu estava sentindo, mas o meu corpo continuava e talvez com uma vitalidade até maior do que estava antes, reagindo a tudo que estava acontecendo. Mas felizmente Deus ainda teve misericórdia de mim depois disso, depois dessa experiência. E o Espírito Santo foi me conduzindo para
que eu me arrependesse de algumas coisas que eu vivi, de algumas escolhas que eu fiz. E aí eu tive que aprender essa questão do controle. Diante de algumas situações, não sou eu que devo definir ou decidir ou dizer, não, vai ser desse jeito, vou reagir assim, vou fazer... Não. Tem algum momento em que você precisa estar cheio do Espírito para que Ele, por você, indique qual é a trilha que você vai seguir, qual é o caminho que você vai buscar. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente ser cheio do Espírito, se arrepender das coisas que a gente decide por conta própria, sem levar em consideração uma série de outras coisas. Você falou que teu pai, no púlpito, teu pai é líder de igreja? Meu pai é pastor de igreja. Você é um filho de pastor, cara. Vou até mandar um abraço para meu pai, se você permitir. Claro meu que pai sim. está lá na cidade de Porto Velho, pastor Cícero. A minha mãe é a Cel, a quem eu amo, né? Amo os dois com todo o meu coração. Além da minha irmã, que está lá também, que moram na capital. Vida. Meu pai é pastor de igreja há quase 30 anos. Que Deus abençoe. Eu fico assim nessa surpresa inevitável, porque alguns pensam, né, que o filho de pastor já nasce formatado para o céu, né? E que não comete erros e que não comete deslizes. Já nasce e que cheio não, do Espírito. Já nasce cheio do Espírito. Ele não mama, ele já recebe o Espírito Santo quando nasce. E eu também sou filho de pastor, a gente se identifica com você nisso, Rafael, porque a gente dá muita cabeçada na vida. E veja, você ali estava procurando algo que teu pai pregava o tempo todo no púlpito e você numa festa, né? Mas em algum momento acontece esse clique. E, jovem, já estamos há mais de um mês juntos, já é o 5º episódio, já estamos em pleno 2017, já acabou o ano novo, já estamos vivendo o ano. E eu acho que tem muitos jovens assim que precisam descobrir que tudo que você busca nas luzes, nas drogas, nas noites, no corpo extenuado de tanto pular, no fundo, é uma busca desesperada e sincera, não vou dizer que não é sincero, é uma busca sincera de uma juventude inteira clamando pelo preenchimento do Espírito Santo. Né? E resulta, assim, inevitavelmente, posso dizer, acho que até com propriedade, em vazio. Vazio. Você Porque não amanhece, né? Quando você amanhece, não acontece consegue, você não consegue preencher. Na verdade, não é nem quando amanhece, né? Porque nessa minha situação a gente amanhecia lá também. Ia mais tempo, meu amigo. Era a noite toda e amanhecia e tudo mais. E Mas você algum saía, momento tem que voltar para casa, você então. saía de Tá. lá, assim, no final da tarde, às vezes, ou no Que início isso. da tarde. Mas quando você voltava para a sua rotina, né? Quando esse momento de êxtase Voltar para casa. acabava e você tinha que voltar para a sua vida normal, a sensação era ainda pior. Porque, digamos assim, tem um buraco que se tornou ainda mais imenso. Porque ao invés de conseguir, de permitir que o Espírito Santo preenchesse aquilo que era necessário, você foi lá buscar e o que você fez foi cavar mais. É como se você fosse abrindo mais, assim, buscando, e o rombo fica maior. Então você pensa assim, não, então eu preciso de mais disso. E aí você vai se afundando mais, até que... Então deixa eu pontuar para você bem claro, jovem. O mundo nunca vai preencher você. Você nunca vai se encher, se preencher, se completar daquilo que foi feito pelo diabo para te esvaziar. Isso é forte que eu estou te falando agora. E é o depoimento de um jovem comunicador dos bancos de igreja, de alguma das igrejas que você pode pertencer. Jovem, pelo amor de Deus eu te peço, não busque preencher no mundo aquilo que só o Espírito Santo pode encher você. Ponto final. Podíamos acabar aqui a nossa lição e encerrar o programa. Você nunca vai ser feliz com aquilo que o mundo tenta de maneira doentia, mentirosa e ilusória preencher. Para com isso. Vamos, pastor, falar agora sobre o preenchimento do Espírito Santo, só que ele já deu um spoiler aqui, né? A gente vai agora no nosso estudo falar sobre as condições, porque então eu quero agora, depois dessa história de ver aqui a Arícia, a Lu, o Rafael, eu quero agora o Espírito Santo. Mas ele tem algumas condições, né? E essas condições são muito incríveis, lindas, acessíveis, mas são condições, né? A primeira ele mencionou que é o arrependimento. E as outras, pastor? É verdade. Eu queria pontuar essa situação tão bonita que vocês estão colocando com Atos capítulo 2, verso 38, quando Pedro faz um belíssimo sermão para todo mundo ali que está vendo a manifestação do Espírito nos apóstolos, essas pessoas falando em idiomas diferentes também. A gente vai falar sobre isso depois, mais tarde, não vem ao caso aqui. Mas no sermão,
esse pessoal se volta para Pedro e pergunta, e daí? O que nós vamos fazer agora? E aí a resposta de Pedro é, arrependei-vos, como o Rafa já falou, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então a vida de vocês tem que acabar. Do jeito que vocês estão vivendo, ponto final, não é? E recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui de novo nós vemos essa conexão forte, né? De batismo e o Espírito Santo. O batismo bem vinculado ao perdão dos pecados e o Espírito Santo. Por que ter o dom do Espírito Santo depois do batismo? Porque o batismo vai marcar exatamente essa morte sua para essa vida antiga. E é esse Espírito que a gente já falou tanto anteriormente, que o Espírito é muito relacionado com a ideia da vida, não é? Lá em Ezequiel 37, ele trazendo vida a ossos secos. É o dom do Espírito que vai trazer para nós uma nova vida. É o nascer de novo, como a gente já vê no Evangelho de João também. O Espírito é essa nova vida que vai se configurar dentro de nós, é esse dom que vai trabalhar, e aí depois a gente falou, né, sobre estar cheio do Espírito, é essa nova vida que Deus tem para nós, né? E a obediência, o arrependimento e as condições para estar cheio do Espírito Santo. Tem que obedecer para ser cheio do Espírito Santo, mas não é meio cruel, pastor? Tem que ser obediente para ter cheio, para ter a bênção do Espírito Santo. Então, se eu for desobediente, eu não recebo o Espírito Santo. Eu acho que a obediência ela é uma resposta ao arrependimento. Porque um arrependimento sem mudança, sem obediência, ele não é um arrependimento verdadeiro. Ele é um sentimentalismo momentâneo, assim. Nossa, é como se você reconhecesse que você fez uma coisa errada. Passei na rua, chutei um cachorro, me arrependi. Mas no outro dia eu passo ali, o cachorro está ali, eu chuto ele de novo. Me arrependi, mas não é arrependimento sincero, porque eu continuo, né? Então, se não há uma tentativa não uma tentativa, né? Mas uma ação mesmo. Não, eu me arrependi e agora eu percebo que, diante da escolha que eu fiz, Deus tem um plano melhor. E eu vou obedecer esse plano, eu vou seguir esse plano porque é o caminho. Fala, Alice. Quando você obedece com amor e com propósito, aí eu acredito que também você é cheio do Espírito Santo. Porque existe também a obediência de aparência. Não é, por exemplo, porque eu estou na igreja e frequento uma igreja e sigo doutrinas da minha igreja que eu sou cheia do Espírito Santo. A obediência como uma retribuição a um amor dado por mim, aí sim eu vou ser cheia do Espírito Santo. Agora, uma obediência vazia por aparências, também acredito que não vale de nada. Eu deixei vocês na dúvida aqui, vi a perspectiva assim, e aí, o que eu respondo? Obediência. Gente, claro que tem que ter, é obrigatório. Você não consegue receber o Espírito Santo se você está desobedecendo frontalmente, declaradamente, vivendo um ambiente subhumano, onde você está nas trevas. Não tem como. Ele pode te ajudar a sair dali, mas você vai arrepender e vai mudar. Então não me venha com esse papo de que você desobedecendo a Deus claramente, ainda continua esperando o Espírito Santo. Não, ele vai ser misericordioso, claro, para o arrependimento e mudar. Posso errar com a minha esposa, mas se eu errar todo dia a mesma coisa, peraí, que amor é esse? Não tem amor nenhum. E não passou de um remorso, né? Isso não foi um arrependimento, porque o arrependimento, ele faz com que você mude de atitude. Bem colocado, remorso e arrependimento são coisas diferentes. Bem diferentes. Remorso, você ficou incomodado, lhe causou um mal-estar social, né? Uma vergonha ali momentânea e tal. Mas o arrependimento, ele faz com que você mude de atitude, né? Que você mude de comportamento. No outro dia, você não vai chutar mais o cachorro quando você passar lá, né? Você vai respeitar. Então, assim é a caminhada também cristã, né? Que a gente vai se arrependendo. Acho que o que não vale, a gente pode até se arrepender várias vezes do mesmo erro, né? Que a gente vai errar certamente outras vezes, mas que seja um arrependimento genuíno. Né? Buscando acertar. Né? Que seja um arrependimento genuíno e buscando o ideal, né? Que é o que Jesus, o Espírito Santo, mostra para a gente todos os dias. Nessa relação de obediência e o Espírito Santo, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 textos. Eu vou ler rapidamente aqui. Está em Atos 5, 32, que fala assim: Nós somos testemunhas destas palavras,
nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então vejam que interessante, existe uma relação aqui. Deus deu o Espírito Santo àqueles que obedecem. Parece então que a obediência precede a atuação do Espírito, não é? Quando eu vou para Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, fala assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência. Então aqui a obediência vem como resultado da atuação do Espírito. E aí a gente se pergunta, bom, então obediência vem antes de receber o Espírito, ou obediência é um resultado de receber o Espírito? O que vocês acham? Interessante, tem que ter o Espírito para obedecer, mas tem que obedecer para ter o Espírito. Agora vamos chamar o intervalo, que no próximo bloco a gente volta. Gostei, está na hora de parar, agora até eu fiquei curioso. Rápido intervalo, a gente volta no terceiro e último bloco. E aí, o Espírito Santo tem que chegar antes ou depois, se a Bíblia fala as duas coisas? Já já a gente volta, hein? Estar cheio do Espírito Santo. O pastor Adriane nos deixou aqui numa dúvida. A Bíblia diz que tem que ter o Espírito Santo para obedecer, mas também tem que obedecer para ter o Espírito Santo. E agora, como é que a gente sai dessa? Vou deixar você um pouco mais curioso, porque antes vai vir música. E a música é louvor. E aí, meu brother, então que bom que você vai cantar, louvar, solo, violão, composição sua, vai cantar o quê e por quê? Composição minha. A música que eu vou cantar chama-se Entre. No refrão chama-se Entre. Entre, tá. E no refrão diz o seguinte: entre o desfecho e o começo, o que importa é o entre. Olha aí. É o caminho de fazer se compreender. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? A gente se preocupa muitas vezes com o futuro, ou às vezes nós não nos desapegamos do passado, e essas atitudes fazem com que a gente se esqueça que o que a gente tem domínio é o agora, é o presente. E essa caminhada, o dia a dia, é o que nos aprimora, é o que nos faz alguém melhor. E principalmente dentro da perspectiva cristã, pensando sobre o Espírito Santo, a gente sabe que a nossa tendência é cada vez melhorar quando a gente está com Deus. Bacana. Então a música fala sobre isso. Vamos lá. Estranho, sou só eu que penso desse jeito. Me tranco em casa, fico na TV e o mundo em minha frente. O tempo passa e eu vivo com pressa, correndo atrás de quê? Traçando meta sem ter um ideal, vivendo assim eu vou. Desfecho e o começo, o que importa é o entre. É o caminho de fazer-se compreender. Eu só me perceber sem me propor mudança. Como dizia aquela canção, preciso ter paciência e esperar que um dia o que não é bom se tornará maior e perceber que estou melhor do que fui. Vivendo assim eu vou.
fazer-se compreender entre o desfecho e o começo. O que importa é o entre, é o caminho de fazer-se compreender. Uau, cara, bacana, hein? Letra forte, dá pra gente pensar. E a gente continua aqui, louvando a Deus com música, com palavras, com adoração e com dedicação da vida. Pastor, tire a nossa dúvida agora. A Bíblia que diz que tem que ter Espírito Santo para obedecer, é a Bíblia que diz que tem que obedecer para ter o Espírito Santo. E aí? Eu acho que essa é uma relação muito bonita que a gente pode pensar um pouquinho sobre ela. O primeiro texto que eu li, que a gente tem que ter o Espírito para... tem que obedecer para receber o Espírito, né? Está em Atos 5. Um pouquinho antes, lá em Atos 2, nós lemos que era o sermão de Pedro. O que nós vamos fazer? Arrependei-vos, sejam batizados, não é? E aí vocês terão os pecados perdoados e receberão o dom do Espírito. Então, o que é a obediência nesse contexto? O que é a obediência deles ouvindo esse sermão, por exemplo? A obediência é o ato de você se render, se arrepender e permitir que o Espírito possa entrar. Então, o Espírito está trabalhando com você agora também, para tentar gerar esse arrependimento, né? Mas ele está trabalhando do lado de fora e você pode dizer, sim, faça o trabalho agora, eu quero receber o Espírito, quero me arrepender, ou você pode dizer, não. Então, esse é um tipo de obediência, o simples abrir ou fechar a porta, né? Mas uma vez que a gente diz sim, então o Espírito é nos dado, nesse dom do Espírito, né? Esse Espírito vem e transforma-nos em uma nova vida. E antes ele atuava fora de nós e agora ele passa a atuar dentro de nós. E agora ele atua para a obediência, que é a segunda fase, né? Mas mesmo nessa fase, quando a gente vai para as epístolas e a gente vai ler algumas coisas que Paulo fala, ainda existe a chance de resistir à atuação do Espírito lá dentro, né? Então exige novamente da nossa parte uma atitude de permitir que o Espírito vá gerando dentro de nós essa obediência. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, a nossa obediência, em grande medida, é esse permitir que o Espírito possa agir. Não somos nós que simplesmente estamos fazendo obras para que então o Espírito olhe e fala, nossa, como você é bom, mereceu, né? Agora você mereceu a minha atuação. Não, é o Espírito que está sempre atuando e o nosso papel é fechar ou abrir, né? Para que ele possa fazer o trabalho. Sabe o que eu acho interessante também? Que quem está cheio do Espírito Santo, às vezes não tem tanta consciência de que está cheio, no sentido de que você acredita que você pode sempre melhorar e receber mais o Espírito Santo ainda. Interessante. Né? Então, essa atitude quem acha de você... que já tem, provavelmente não tem. Está precisando. Tá. Então, essa atitude de você... Quem está cheio do Espírito, acredita que, na verdade, está buscando mais. Né? Está buscando. Então, Não ele acha confia que nas próprias obras. Exatamente. Né? Ele sempre acredita que precisa de mais e que não há um limite. Né? Não, aqui já chegou o limite, já estou transbordando do Espírito. Né? Então, ele está sempre em busca. E essa é a caminhada cristã. Né? Com certeza. Aí chegamos no nosso momento final aí das últimas participações, onde o nosso guia faz o contraponto entre egocentrismo, né, e o cristocentrismo, né? Nós temos uma juventude que, vazia do Espírito Santo, se torna egocêntrica por natureza. E nós temos
pessoas que, plenas do Espírito Santo, se tornam cristocêntricas pelo que ele é. E aí eu pergunto a vocês, como isso pode ser aplicado na vida de um jovem agora que nos assiste no Código Aberto? Acho que talvez uma das grandes dificuldades para a gente nessa questão, para qualquer jovem, né? Ao lidar com esse tema da obediência, é o fato de que a obediência tem uma lei, que essa lei nos leva para Cristo, mas quando eu escolho a não influência do Espírito Santo, eu me fecho em mim mesmo e me vejo em mim mesmo e aí passo a me tornar egocêntrico. E esse egocentrismo, na verdade, o egocentrismo ele tem a finalidade, ou ele busca também achar liberdade. Assim, todas as escolhas que a gente faz, de certa forma, é para buscar uma liberdade. E por isso talvez que a obediência seja tão difícil de aceitar, porque ela leva para um conceito de conjuntos que eu preciso observar. Talvez, acho que o grande problema para nós hoje, jovens, vou me colocar nesse barco, é que a gente confunde às vezes liberdade com libertinagem, que são dois conceitos diferentes, e muita gente busca libertinagem achando que libertinagem é liberdade, que são coisas totalmente opostas. Acho que a verdadeira liberdade está no cristocentrismo, está na obediência, porque ela de fato vai te garantir uma série de coisas que são boas para a sua vida. A libertinagem vai te dar algumas emoções instantâneas, alguns sentimentos de êxtase momentâneos, mas depois ela vai te trazer de volta para uma coisa sem solução. Quando você olha para você mesmo e por si mesmo tenta se resolver, não tem solução, a gente não consegue se resolver. A gente não consegue acalmar os nossos anseios, as nossas aflições. Então, eu penso que uma das nossas grandes dificuldades hoje como jovem é talvez definir esse conceito, entender o que é a liberdade mesmo e que ela é diferente dessa libertinagem que muita gente está buscando. Arícia, na liberdade de obedecer, o egoísmo substituído pelo cristocentrismo. E aí? O lindo de estar cheio do Espírito é que é uma via de mão dupla. Então, quanto mais eu estou cheio dele, significa que mais de mim eu entreguei para Jesus. E aí eu tenho liberdade plena para fazer tudo o que eu quiser, uma felicidade plena para fazer tudo o que eu quiser dentro dele. E aí eu tenho segurança, a ansiedade que a gente tanto falou aqui, que eu como jovem, e acho que o jovem lá também sente, diminui, e a gente encontra a paz em Jesus. Pastor. As damas, né? Vamos lá, Luciana. É que essa questão do egocentrismo é uma luta entre a carne e o espírito, né? Porque nós já nascemos essencialmente egoístas. Então, é uma luta do campo espiritual mesmo, né? Se você não tiver com o Espírito Santo para lutar por você em relação a isso, certamente você perderá, né? Porque essencialmente nós somos egoístas, nós já nascemos egoístas. Então, sem o Espírito Santo nessa batalha, você vai ser perdedor, com certeza. E posso acrescentar mais uma coisa? Eu acho que a gente conversou até semanas anteriores sobre essa questão da definição de Deus e que às vezes é meio abstrato, às vezes é meio palpável. Eu acho que tem um adjetivo que a gente pode usar. Acho que Deus é muito sensível ao pecado. Deus é forte e é poderoso, mas acho que Deus se torna muito sensível quando a gente escolhe deliberadamente o nosso egocentrismo ao invés de tudo aquilo que Ele fez por nós. E isso diminui essa possibilidade da atuação do Espírito no nosso coração, para a nossa transformação. A nossa deliberada escolha por ir contra aquilo que Ele quer. Se nós olharmos para a Bíblia, eu acho que tem um quadro muito bonito ali. Quando nós abrimos os evangelhos, nós vemos no início de tudo Jesus sendo cheio do Espírito, que foi os versos que a gente leu aqui, né? E ele vai usar Isaías para dizer que ele é o Messias. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E aí vem uma lista de situações, porque essa é a marca do Messias lá no livro de Isaías. Ele é ungido para proclamar liberdade aos cativos, para trazer vista aos cegos, para, enfim, abençoar as pessoas. É para o outro que ele veio. Ele veio ser o servo sofredor para sofrer em favor do outro.
E se nos evangelhos Jesus começa com essa ideia de ser cheio do Espírito, no livro de Atos, que é parte 2 mais ou menos da história da salvação no Novo Testamento, são os discípulos, os apóstolos, os seguidores, que agora também devem ser cheios do Espírito. Nós temos então o Messias cheio do Espírito e depois em Atos a comunidade messiânica cheia do Espírito, para dar continuidade a essa obra de Cristo. Então se nós estamos nessa comunidade messiânica, dando continuidade, então nós também, quando estamos cheios desse Espírito, nós devemos olhar para as coisas que Jesus também olhou. Não é? Não para nós mesmos, mas nós também somos agentes de uma proclamação de liberdade aos cativos, de ajuda aos pobres, não é? E de olhar para o outro, de sermos, em certa medida, também um servo sofredor, não é? De dedicação em prol do outro, como foi a experiência de Jesus. Bacana, pastor. Obrigado a vocês. Acabou, gente, para nós continuarmos no próximo programa. Eu quero deixar apenas para você um texto desse livro que sempre eu gosto de em muitos dos nossos programas utilizar, que é o livro Mensagens aos Jovens, que fala para uma juventude como a sua, para uma última geração como a sua. Fala-se tanto em última, em novas gerações, temos que falar na última das novas gerações, né? E eu creio em você como última das novas gerações. Nesse livro Mensagens aos Jovens, páginas 282, diz o seguinte: o melhor modo de você impedir o desenvolvimento do mal é ocupando o terreno. Tudo que a gente falou aqui é o Espírito Santo ocupando o terreno vazio da tua vida. E tudo que está vazio, o diabo entra. Jovem, pode ter certeza, se Deus não está entrando na sua vida, é porque as trevas já estão lá. A melhor maneira de você enfrentar a luta do mundo, o pecado, é ocupar o terreno. Com o Espírito Santo, com essa luta, com essa humildade, com essa obediência, com esse cristianismo tão puro que pode ser apresentado a cada um de nós. Você está entendendo, jovem, que nós estamos falando aqui de uma maneira muito prática, uma teologia profunda de Espírito Santo, mas para você entender, fala-se tanto em Espírito Santo, mas está se faltando viver a realidade do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, Satanás foge. Se Deus entrar na tua vida, o diabo desaparece. Se você colocar a cruz em primeiro lugar, o inferno morre para você. Isso é forte, jovem. Se levante aqui desse programa, quem sabe se ajoelha, faz uma oração, peça para estar cheio do Espírito Santo e surpreenda-se com as coisas extraordinárias que Deus vai fazer em você e através de você. E a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Até lá.